Hoje nós vamos estudar Provérbios, nosso tema 47. Vamos estudar 50 temas em Provérbios, se Deus permitir, já estamos no final. Vamos falar sobre laços e armadilhas. Laços e armadilhas. É um quadro do cotidiano, um quadro do dia a dia. Você não sabe disso. Não, você sabe disso. Você não fica pensando nisso toda hora, mas todos os dias tem um laço armado para te puxar. Tem uma armadilha, uma arapuca. Conhece a arapuca? Com uma caixa de sapato dá para fazer, né? Se vai pegar, não sabe. Uma varetinha segurando ali. E aí o passarinho entrando para ciscar aquilo que você colocou ali e aí puxando. Nós estamos sempre numa arapuca, ou entrando, sendo protegidos, sendo avisados, num laço. Nunca vi pessoalmente, mas já vi nos filmes como deve ser horrível aquela que faz assim, né, de ferro, de caçar urso e outros animais na floresta, pegando aquilo numa pessoa. É impossível ela sair sozinha daquilo. Parece que é muita pressão para ela puxar aquilo. Nós estamos todos os dias, sem dúvida nenhuma, com laços e armadilhas preparados para nós. Quem está preparando? Primeira mão é Satanás. Satanás usando o mundo, usando falsos irmãos, usando incrédulos. Duro falar isso, mas talvez usando pessoas de dentro da sua casa, usando familiares. É só o nosso Deus para nos proteger, porque essas armadilhas são invisíveis. Elas não são como essas que eu estou falando, com um laço literal, uma corda. Você não sabe onde elas estão. Elas estão no cotidiano, estão no dia a dia. Tem um livro que os leitores da Bíblia conhecem bem. Se quiserem ir ali, nós vamos estudar Provérbios, mas eu quero puxar ilustrações desse livro. É o livro de Esther. Fica antes de qual livro? De Apocalipse, com certeza. Jó. Depois de qual? De Neemias. Se você olhar os títulos, não são inspirados, mas dão uma ideia para nós. Só para recordar um pouco do livro. Houve um banquete ali que o rei Assuero preparou. Mandou chamar a rainha Vasti para mostrar para todo mundo que ele tinha uma das esposas tão lindas, né? Vasti não quis. Aí falaram, olha, não é bom que seja assim, porque se a moda pega, as mulheres não vão mais obedecer os maridos. Ela foi deposta, ou seja, ela não se tornaria mais a rainha daquele reino. O rei ouviu os conselheiros. Aí uma outra jovem foi feita rainha, o nome dela é o nome do livro, Esther. Ela tinha um parente, eu nunca sei se é primo, se é tio, mas é difícil saber parentesco na Bíblia, mas é um parente dela chamado Mordecai. Em algumas versões, Mardoqueu, mesmo nome. Mordecai, Mardoqueu, uma variante aí desse nome. Ele fez uma coisa boa para o rei lembrou dele, mas tinha um homem muito invejoso
Amã, que por causa de Mordecai ele resolveu que deveria falar para o rei para matar todos os judeus, e o rei aceitou isso, não é? O rei decretou a morte dos judeus, mas Deus usou essa jovem, Esther, para interceder diante do rei, com risco de perder a própria vida, mas chegar diante do rei e interceder pelo povo dela. E até falar, mas ela, né, falando para o povo, para orar por ela, interceder por ela, e ela já estava pronta até para morrer. Ela disse: se perecer, pereci, se morrer, morri. Mas ela queria ajudar o povo. Aí ela também soube da traição, da artimanha de Amã, preparou ali um banquete para desmascarar Amã, e ele foi realmente desmascarado. Amã preparou uma forca para Mordecai, mas ele mesmo foi para essa forca, porque a Esther denunciou Amã. Os judeus não foram mortos, eles podiam agora resistir. Os judeus mataram até os inimigos e houve uma grande libertação para o povo de Israel, os judeus. E eles, por conta própria, Deus não mandou, mas eles fizeram uma festa que existe até hoje, a festa de Purim. Purim quer dizer sortes, porque foi sorteado ali dia para matar os judeus e tudo mais. E Mordecai ficou com o nome honrado, graças a Esther. Isso é um resumão, né, do livro de Esther. Ótimo livro para você ler essa semana, tá bom? Um livro muito bom para você meditar. E nós vamos puxar algumas ilustrações desse livro, por isso que eu queria lembrar. Laços e armadilhas, um quadro do nosso dia a dia. Para você não ser preso, para você não ser enlaçado e cair nas armadilhas dessa semana, desses dias, você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar a sabedoria do Senhor. Provérbios 3, 26. Alguém pode ler? Provérbios 3, 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Você crê nisso, Juninho? Sim. Tanto faz, né? Se Deus é protetor, nós nem precisamos orar. Deixa que Ele nos protege. É assim que o crente age? Não. Você não sabe os perigos que rondam a sua vida. O Senhor sempre vai ser a sua segurança. Você orando ou não orando, Ele é a sua segurança. Ele guarda os seus pés de serem presos. Mas quando você conhece o perigo de uma batalha, quando você conhece o perigo de um campo minado, você passa a orar a Deus, para Ele te ajudar. Porque Deus sabe do perigo que você passa, mas você não pode ignorar isso. Ele quer que você participe através de oração e através de vigilância do seu dia a dia. Não precisa ficar um neurótico, não precisa ficar com mania de perseguição. Mas saiba, tem um perigo rondando a sua vida. Porque quando você não está ciente disso, você pode cair. Você acha que a vida é um parque de diversões. Quando você é criança, você não... Parque de diversão é um lugar super perigoso. Mas para as crianças, elas não veem perigo naquilo. Mas os pais estão ali, olhando a criança, porque ela pode se distanciar, se perder, ser raptada, inclusive. O pai cuida da criança. Se a criança tivesse um pouquinho mais de senso,
do perigo, ela também ficaria perto do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da pessoa que está cuidando dela. Você sabendo do perigo que ronda a sua vida, você precisa orar ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, a não ser ingênuo, a não andar num caminho em que eu vou cair, ou que eu posso cair. Ajuda-me quando conversar com alguém, para aquela pessoa não me enrolar, porque normalmente eu não estou pensando mal das pessoas. Mas os grandes vigaristas sabem que você não está pensando mal dela. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado para não sermos enlaçados, presos por pessoas maliciosas, malvadas, pelo mundo que quer nos seduzir. Mordecai, por exemplo, ele estava na frente do palácio do rei Assuero e ele ouviu, eu anotei o nome dos homens aqui, ele ouviu dois homens chamados Bigtan e Teres. E esses dois vadios estavam tramando em matar o rei. E ele ouviu. O ouvido dele estava atento. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu indiretamente ter acesso ao rei e avisar o rei. O rei soube e já deu um jeito na situação. Esse homem não foi ingênuo. Esse homem estava, ouvindo. Fica ouvindo, fica prestando atenção, fica observando, fica olhando. Porque esse mundo é perigoso. Cuidado com o que você fala de modo ingênuo. Cuidado com as piadas que você ri. Não precisa contar a piada, só ri da piada. Pensa que eu não vi, que você deu uma risadinha aquele dia da piada. As pessoas querem nos colocar em armadilha. Sempre foi assim contra os crentes. E vai continuar sendo assim. Por isso, meus irmãos, nós, quando nos acostumamos com esse mundo, nós achamos que não tem perigo. Mas aí reside o perigo. Nós estamos mostrando na palavra de Deus que o Senhor é a nossa segurança, que Ele guarda os nossos pés de serem presos. E muitas vezes o Senhor tem que nos livrar porque nós somos muito ingênuos. Mas se você estiver andando fora dos caminhos de Deus, Ele pode deixar você cair numa armadilha. Nós não queremos isso, não é? Por isso nós precisamos tomar cuidado e buscar a sabedoria do Senhor para não sermos enlaçados. Mordecai estava atento ao que acontecia ao redor dele. Comece a ficar mais atento. Como eu falei, não precisa ficar com mania de perseguição, não. Mas também não fica pensando que o mundo te ama. Porque o Senhor Jesus disse que o mundo vos odeia. E pessoas que não estão andando com Deus são do mundo. E Satanás pode usar essas pessoas contra nós. Uma outra armadilha na nossa vida, no nosso dia a dia, é nos prendermos com palavras, empenharmos as nossas palavras, nos enroscarmos com as nossas palavras. Não prometa coisa que você não vai fazer. Não entre em dívida dos outros que você não vai pagar. E também não caia em dívida. Cuidado com várias situações que envolvem nossa situação econômica. Provérbios 6, versículo 2. Alguém pode ler? Provérbios 6, versículo 2. Fica o meu conselho e te der orientação, pois
você colocar na mão do seu amigo. Tá aí? Não é na mão do inimigo, não, na mão do amigo. Se você se enredou, se você caiu nesse laço, nessa armadilha, você está enroscado. Você precisa se livrar de promessas precipitadas, empenhar a sua palavra nos negócios de outras pessoas, se colocar como testemunha de alguns fatos, de cair em dívida mesmo, financeira ou de palavras. Isso te enreda, isso te amarra, isso pode te enlaçar. Interessante, rei pode tudo, é o que a gente pensa. Mas os reis se enredavam com as próprias palavras. Por exemplo, se eles falavam que ia matar alguém, eles tinham que matar. Mesmo se eles descobrissem que não era nada daquilo. Por quê? Senão ele cai no descrédito. Então ele matava às vezes pessoas inocentes. Porque alguns reis, como dos reinos da Média e da Pérsia, é o caso aqui. Eles tinham já um código de conduta real. Palavra do rei não volta atrás. Falou, vai ter que fazer. Bom, o rei tinha um livro. Ele tinha um livro de pessoas que faziam coisas boas. Devia ter uma lista negra também, de pessoas que faziam coisas ruins. E Mordecai caiu nesse livro, não da lista negra, mas de pessoas que o rei deveria algum dia recompensar, porque ele deflagrou uma conspiração contra o rei, lembram? E o rei mandou anotar o nome de Mordecai. E um dia o rei estava com uma insônia, né? Alguém aqui tem insônia? Não sabe o que fazer à noite? Né? Lê um livro, faz tudo, menos chamar o cônjuge, tá? Deixa ele dormir, a insônia é sua. Mas o rei começou a andar lá pelo palácio, porque estava com insônia, e ele resolveu ler o livro. E nesse livro ele descobriu que Mordecai fez uma coisa boa para ele. E aí ele mandou para os seus súditos, né, perguntar: o que nós fizemos de bem para esse que me ajudou? Não fizemos nada. Então o rei estava amarrado com uma palavra, escrito ali, ele tinha que fazer alguma coisa boa. E ele resolveu então fazer algo bom para Mordecai. E que foi muito bom para Mordecai. Mas saiba, você tem compromissos com pessoas. Um dos compromissos, por exemplo, eu tenho com a minha esposa, porque eu falei que eu nunca vou abandoná-la. Porque esse compromisso não foi com a minha esposa. Às vezes eu falo para ela: isso aí não tem nada a ver com você, não. Se eu gosto de você ou não gosto, não importa. Claro que importa. Mas eu fiz um compromisso primeiro com quem? Com Deus. O meu compromisso da indissolubilidade do casamento é com Deus em primeiro lugar. É diante de Deus. Então, Raíssa e Gustavo, vocês estão livres agora, tá? Depois, uma armadilha. Vou anotar. Você está enlaçado. Eu estou enlaçado com a minha esposa. E muitas pessoas fazem certo. Elas estão com um monte de problema no casamento e elas não se separam. Elas fazem certo. Algumas, inclusive, fazem certo de até não gostarem mais do outro, mas continuarem no casamento. Sabe por quê, né? Porque o casamento é uma aliança. O casamento a armadilha é ruim, né? Falar. Alguns falam forca, né? Mas o casamento é para toda a vida. Os irmãos creem nisso, né? É assim. Então, se você deu a palavra para alguma coisa, cumpra os seus contratos. Diante de Deus, diante das pessoas. É muito sério. Muito, muito sério. Em tudo.
Se você deu a sua palavra, mas falou, eu não deveria falar, então faz como Deus mandou em Provérbios capítulo 6. Corre atrás da pessoa e fala, foi um grande engano, me livra dessa. Né? E às vezes não dá para acontecer isso. Então esse é um laço, uma armadilha, fiança, dívida, palavras. Tudo isso é muito sério, meus irmãos. Nós estamos falando de coisas sérias, tá bom? De armadilha. Uma outra armadilha, isso tem a ver com os homens, mas evidentemente tem a ver com as mulheres também. Mulheres sensuais e promíscuas e bonitas e mulheres que te atraem. Elas são uma grande armadilha para a sua vida. É melhor você escapar disso aqui. Começa aqui, escapando na mente. Porque da mente vai para o coração e vai para o seu corpo todo. E aí você está enlaçado por uma mulher que não é a sua mulher. Mulher sensual, mulher promíscua, pode ser bonita, pode ser charmosa, pode ser simpática, pode ser tudo de bom que você pensa numa mulher. Escape dela, corra, fuja, seja igual quem? Opa, todo mundo lembra, né? Que ele não era homem. Ele não era homem, não. Recusar, não era homem, não. Não é assim que o mundo vê? Ele era... Ele era muito mais homem do que todos os homens, porque ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele escapou. Fuja das mulheres que dão piscadinha, fuja das mulheres que são sensuais, fuja dessas mulheres. E mulheres, fujam desses homens também. Tem homem também que é meio charmoso, né? Fuja deles. Provérbios 7, 23. Até que uma flecha lhe atravesse o coração, ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Uau! Pesado, né, pastor? É um laço, é uma arapuca, é um alçapão. Vai custar a própria vida dele. Fuja. Então a palavra de Deus está te ajudando hoje, né? Hoje, mais uma vez, ela está te ajudando a fugir dos laços, da armadilha. Vasti era anterior a Esther. O rei estava lá com 127 províncias, né? Toda aquela região, Paquistão, Índia. Ele convidou todo mundo ali, deu um banquete de não sei quantos dias, acho que uns 30 dias, não sei. E aí ele queria mostrar as mulheres bonitas, ele queria mostrar a mais formosa, que era a Vasti. Ele chamou a Vasti. Vasti se recusou a ser um objeto dos homens. Corajosa aquela mulher. Ela não queria lá se apresentar, porque ela era muito bonita, mas ela não achava que a beleza dela tinha que ser mostrada para os outros homens, né? Mas o rei queria que acontecesse isso. Então, a Vasti não foi a mulher com a mentalidade mundana, sensual, promíscua, ostentar sua beleza, nada disso. Ela foi uma mulher recatada, uma mulher que sabia que ela era do rei, embora ele tivesse outras mulheres, mas ela era do rei apenas, não objeto de ficar numa prateleira para os outros homens verem. Mulheres, tomem cuidado como vocês se vestem. Ao se vestirem de modo errado, vocês estão como numa prateleira para os homens. A Vasti seria mais sábia do que vocês. Agora, se quiserem saber como se vestem, aí vocês procuram as mulheres sábias. Sempre tem.
Portanto, isso seria uma armadilha para os homens, seria uma armadilha para as mulheres também. Tem uma outra armadilha, um laço, é a conversa do tolo. Essa semana você vai encontrar alguns tolos, cuidado com eles. Provérbios 18, versículo 7. Provérbios 18. Peraí, nós não lemos da mulher sensual? Lemos? Não. Não, lemos. É o 7, 23? Nós lá, é o pastor Rubens deu. Tá bom. Agora é Provérbios 18, versículo 7. A conversa do tolo pode ser uma armadilha para você. 18, 7. Alguém pode ler? O insensato é a sua própria destruição. Os seus lábios um laço para a sua alma. É um laço para ele mesmo. Mas também não é exagero dizer que, embora seja um laço para a própria alma dele, também é um laço para os que estão ao redor dele. O tolo é um perigo iminente. Um perigo a qualquer momento. Ele pode destruir sua vida com as palavras dele. Então, tome muito cuidado com o que você fala para as pessoas. Às vezes nós confiamos bastante em alguém e começamos a contar alguns segredos, principalmente sobre outras pessoas. Mas mal sabemos que aquela pessoa pode quebrar o contrato de silêncio, o pacto de silêncio. Não fala para ninguém. Tudo bem, você está na mão de alguém que você confia, mas se essa pessoa quebrar o trato, você está numa situação pior do que ela própria. Normalmente, é assim que acontece. Então, a pessoa é tola. Tanto a pessoa que te segredou algo, quanto você que aceitou aquele segredo. Então, você acabou caindo na conversa de um tolo. E é um grande perigo. O Amã, ele tinha uma conversa tola para o rei, e o rei caiu na dele. A conversa de Amã é: precisamos matar os judeus. Os judeus não obedecem às suas regras. E aí ele queria matar todo mundo para chegar em Mordecai, porque ele tinha inveja, ciúmes de Mordecai. Então muitos tolos têm ciúmes, inveja de você, das situações que envolvem sua vida, e há pessoas sim malvadas, irmãos. E nós precisamos então pedir ao Senhor: livra-nos da boca do insensato, que ele está destruindo a si próprio e também nos destruindo. Então nós estamos aprendendo nessa noite como fugir de algumas armadilhas. Já tem muitas armadilhas. Se você já conhece algumas, é bom você se precaver, você se preparar. Um outro laço para a sua vida, eu tenho visto crentes caindo nesse laço porque querem votos e promessas. Você não precisa fazer voto nenhum. Você está fazendo por conta própria. Voto é um laço, promessas são armadilhas para a sua vida. Então, aguenta um pouquinho. Eu sei que está na cama do hospital, doente, mas não começa a fazer um monte de promessa lá no hospital, não. Porque você está achando que você vai morrer. E aí você sai do hospital e você vai com uma caixa de medicamentos e com o peso das suas promessas e votos que você fez naquela cama do hospital. Isso é bem sério. Ou você acha que depois que sai do hospital, aí as suas promessas não precisam mais? Não, você fez a promessa para Deus. Você falou: se eu sair do hospital, eu vou ajudar com tanto na obra missionária. Se eu sair aqui do hospital, então eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor. Eu vou passear com os meus filhos e brincar 3 vezes por semana. São promessas, são votos.
Deus sabe, porque você fez no seu coração. É uma armadilha para você. São coisas boas, né? Toda promessa é boa. Mas Deus não quer que você fique fazendo promessas e votos. Provérbios 20, versículo 25. Provérbios 20, versículo 25. Alguém pode ler? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o mal. Pois não adianta mais, né, Darcy? Saiu da sua boca, mesmo que não saiu da sua boca, saiu do seu coração, dos seus pensamentos, e Deus ouviu. Então você não deve fazer. Eu não incentivo ninguém a ficar fazendo votos. E eu mesmo não tenho feito votos. Algum irmão falou, até que ele venha, nós precisamos tentar andar como ele andou. E o Senhor Jesus ensinou, sim, sim, não, não. Que o que passar disso procede do maligno. Então, o ser humano ele não tem essa capacidade toda de manter a sua palavra. Então, é um laço, é uma armadilha para você sair fazendo votos por aí. O rei caiu nesse laço de Amã. E ele prometeu matar os judeus. Depois não dava mais para voltar, né? Aí ele, né, Jonas, ele fez lá uma jogada, né? Para não desmentir a sua própria palavra, mas também para salvar os judeus. Ele teve que manipular a si próprio. Quando você faz votos e promessas e não cumpre, você começa a se enganar. Eu acho que eu estava sob efeito de medicamento. E às vezes era mesmo. Mas você começa a se enganar, a manipular a si próprio. Deixa desse negócio de votos. Deus não está mandando você fazer votos. Ande conforme Cristo andava, peça a sabedoria do Senhor e Ele vai te abençoar. Não precisa ir além disso. O outro laço aqui, em 22, 25. Amizade com gente raivosa. Eu troquei o termo bíblico aqui. O termo bíblico é iracunda. Amizade com pessoas iracundas. Olha, se você anda com uma pessoa muito violenta, eu aconselho você a começar a se distanciar dessa pessoa. Se você anda com pessoas de muitas bravatas, não é gravata não, é bravata. É pessoa que fica falando, eu vou matar, eu vou socar a cara, eu vou arrebentar. Às vezes é você, tá? Mas começa a fugir dessas pessoas. Pessoas violentas não são boa companhia. Elas vão te colocar numa armadilha em algum momento. Provérbios 22, 25. Claro que você pode evangelizar essas pessoas, tá bom? Provérbios 22, 25. Alguém pode... tem que ler o 24 também. 24 e 25. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Você começa a ficar violento também. É assim com a molecada, sabia? Se ele anda no meio dos machões, dos bravões da escola, dos valentões, ele tem que ser valentão também, né? Mesmo que ele é covarde, ele tem que fingir que é valentão. Porque senão ele começa a ser rejeitado ali. Então, para você não ter que ficar imitando essas pessoas, é fácil, se afasta delas. E se ela perguntar, sei lá, você fala, né? Não precisa mentir para ela. Também não precisa falar, porque você é violento, senão você já sabe que ele é violento, né? Mas não ande com essas pessoas. Não é só homem que é violento, não. Tem umas mulheres bravas. Elas são perigosas. Então a palavra de Deus diz, não te associes. Mas e se for um irmão da igreja? Bom,
Deus vai disciplinar esse irmão. Mas até lá, começa a se afastar dele, mesmo que ele é da igreja. Não ande com pessoas violentas, coléricas, iracundas, raivosas. Então esse pode se tornar um laço. O rei caiu num laço, o rei Assuero. Ele estava valorizando um homem assassino e invejoso. Um rei não deve fazer isso. E ele estava valorizando um homem desse, o Amã. Era um homem violento, era um homem invejoso, queria ganhar na força. Então, escape dessas pessoas. E por último, 29:6, um outro laço. Eu vou falar uma palavra bem difícil aqui para os irmãos, mas depois eu explico, né? O que pode ser um laço para você? O antinominianismo. Palavra dificílima, mas aí vocês estão enriquecendo também com novas palavras. Antinominianismo quer dizer, anti é contra, nome quer dizer lei, contra a lei, contra as regras. Bom, esse é um laço para você falar: eu ando sem regras, eu ando sem lei, eu não obedeço ninguém. Isso é uma armadilha para você. Você sempre tem regras, você sempre tem normas, leis, diretrizes. Você tem que aprender a obedecer, mesmo que você não goste. Você precisa aprender a obedecer e ensinar os seus filhos desde pequeno a obedecer. Então as pessoas que falam, eu não tenho lei, regras para a minha vida, eu não obedeço nada, ele já está fazendo uma regra para ele. Essa é a minha regra. Ele é um rebelde, ele é contra qualquer tipo de governo, qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de norma, diretriz, e vai provocando as pessoas. Ele é assim. Então, nessa época nós tivemos muito disso. Você concordando ou não, nós tivemos. Eu cheguei numa sorveteria e estava com minha esposa e com mais pessoas, e a gente queria ficar junto. E a gente era da mesma casa, mesma família. Mas falaram, não pode, aqui não pode, tem que separar as mesas. Tá bom, eu realmente não concordava com aquilo, mas eu estou aprendendo que a gente precisa obedecer às normas que são impostas para nós, concordando ou não. O que vai acontecer se eu ficar brigando? Vão me mandar embora, não vou querer sair, aí chama a polícia e no final, o meu testemunho. A irmã Zete falou, até que ele venha, temos que manter o nosso testemunho, dar o nosso testemunho. Meu testemunho vai embora. Só porque eu não queria separar a mesa para tomar um sorvete. Então, meus irmãos, cuidado com o antinominianismo. Se eu perguntasse aqui, tem coisas que você não concorda na sociedade? Tem algum imposto que você paga e que você não gosta? Tem um monte de coisa que a gente não concorda. E talvez são coisas que realmente têm uma base, são injustas. Mas até que você possa fazer alguma coisa, você está debaixo de uma lei, de uma regra, de uma diretriz. Agora, quando as regras são justas e boas e normais, muito mais, você tem que obedecer mesmo, porque é da vontade de Deus. Provérbios 29, versículo 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Na transgressão do homem mau há armadilha, há laço. Então é um laço você se tornar uma pessoa má na sociedade, um rebelde na sociedade. Você tem que ser justo e fazer aquilo que Deus manda, obedecendo ao governo, pagando os impostos
e fazendo o que tem para fazer. É isso que você tem que fazer. A lei de Amã caiu contra quem? A forca que ele preparou para Mordecai. Mordecai caiu nessa forca? Quem caiu? Ele próprio. Então cuidado com as regras que você faz dentro da sua casa, na sua igreja, no seu local de trabalho, na sua vida. Cuidado com as regras que você faz, porque você pode cair nessas regras. Então, o antinomianismo, ou contra as regras, pode ser muito perigoso. O Amã foi enforcado, porque ele levou o rei a fazer uma regra. Ele levou o rei a fazer aquela regra. E no final, antes de ser enforcado, inclusive, ele foi muito humilhado. Vocês vão ler durante a semana, talvez. O desfile que foi feito. Ele, o rei vai me exaltar. Vocês vão ver lá que não, ele se deu muito mal. Então, meus irmãos, eu espero que a palavra de Deus tenha falado com você nessa noite. Sobre laços e armadilhas. Busque a sabedoria, cuidado com dívidas e contratos e palavras. Cuidado com a sensualidade, a promiscuidade, a sexualidade. Cuidado também com conversa de tolo perto de você. Cuidado com votos e promessas que você faz por conta própria. Cuidado com pessoas bravas que andam perto de você. E cuidado com a quebra das regras da sociedade. Que Deus os abençoe, que o Senhor nos livre desses laços. Meus irmãos, nós temos a alegria misturada com a tristeza de ter alguém aqui no nosso meio que esteve conosco algumas semanas, mas já está de viagem e provavelmente para um lugar bem longe, e nós queremos despedir dessa pessoa com todo carinho, amor e oração. Sabem de quem que eu estou falando? Isso, a Meire. Pode chegar aqui, Meire. Nós vamos orar pela Meire. Quer falar um pouquinho o que você vai fazer na vida, Meire? Vem cá. Boa noite, irmãos. Eu estou indo para São Gabriel da Cachoeira daqui a um mês, mais ou menos. Terça-feira eu vou para São Paulo, vou ficar lá por um mês. Vou defender o meu mestrado e após a defesa eu vou ser contratada por uma instituição e aí eu vou começar a trabalhar em São Gabriel da Cachoeira. Ainda não tem data prevista por conta da pandemia, né? Os casos lá tá aumentando de novo, então eu não sei quando que eu irei de fato, né? Mas terça-feira eu já estou indo para São Paulo, volto aqui antes de ir para Amazonas, né? Mas não sei se eu consigo também estar aqui na igreja com os irmãos. É isso. São Gabriel da Cachoeira é onde? É no Amazonas, fica ali bem vizinha da Letícia, 500 quilômetros, né? Uns 3 dias de barco, mas é pertinho. Pertinho. Comparando o Amazonas é bem perto, né? Então eu estarei lá. Posso chamar seus pais? Tá tudo bem? Tudo bem. Você com eles? Sim. Tá? Tudo bem? Podem vir aqui então chorar junto com a gente aqui. Vamos orar, né? Uma alegria para os pais terem a Meire. A Meire é membro da nossa igreja ainda, nunca arrumou uma outra igreja para ficar, né, Meire? Sim. E nós temos a alegria de tê-la como membro. Nós oramos para que, quando ela se estabelecer em algum lugar, ela também esteja numa igreja, que seja uma bênção. Então nós vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela vida da Meire. Obrigado, a Deus, por essa família querida. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe na defesa do doutorado dela. Nós pedimos, ó Deus, que esses estudos que ela tem feito, que redundem, ó Pai, no crescimento moral, intelectual e até espiritual da vida dela. Que ela, Deus, seja uma boa influência para as pessoas que estiverem perto dela.
Obrigado pelo Senhor João Mendes, Dona Zenita. Peço a Deus que o Senhor supra emocionalmente para eles e para Meire a distância, a saudade, mas que entreguemos os nossos filhos para o mundo, mas para serem úteis nesse mundo. O Senhor os abençoe grandemente. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa viagem. Nós vamos ter música. Não, né? Tá bom, então nós encerramos o nosso culto. Deus